Amigos queridos, que Jesus nos abençoe, que nesta manhã florida, cheia de brilho, de encantos que o Evangelho nos oferece, quanta luz, quanta bênção nos envolvem, quantas flores caem em pétalas coloridas sobre todos nós, quando oramos, quando temos confiança, quando sentimos a grandeza de Deus em nossa vida. Queridos amigos, hoje nós vamos ler, dando continuidade a esse capítulo tão importante, Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim, falando, dizeis uma verdade. Pois, com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de, de progresso, ainda incipiente prova, mais longa do que um bom que, por prêmio do seu mérito, receber a graça de ter curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem cujo vizinho é mau, homem, logo observais, antes fosse este. Enunciaste uma enormidade, porquanto aquele que parte conclui a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la? E que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituísse a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vontades, as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não se apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa canhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito de vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Jesus, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ó Jesus, que o seu amor ilumine a nossa casa mental, trazendo-nos a alegria da vida, o conforto do trabalho,
a bênção de cada dia e que a paz esteja sempre motivando as nossas modificações mais íntimas, pois não queremos uma paz ociosa, mas a paz da compreensão. Que assim seja. Queridos amigos, o Evangelho, cada dia, cada hora, né, que a gente vai lendo, ele vai se desdobrando diante do nosso olhar, diante de tudo aquilo que Jesus veio nos trazer. E Jesus nos trouxe a caridade, que é tão desconhecida ainda por todos nós, e que muitas vezes nós esquecemos da caridade do esclarecimento, da caridade do amor, da caridade de compreensão. E aqui o próprio item do Evangelho: se fosse um homem de bem, teria morrido. Quem é o homem de bem, amigos? É o homem de bem, talvez seja aquele que tem se esforçado para vivenciar o bem, inspirado nas lições de Jesus, lutando para que ele possa fazer da caridade um instrumento da sua elevação. E este homem, quando ele faz esse trabalho, ele está nos mostrando que ele já tem construções dentro dele. Ele já se encontra em situação melhor do que aquele que nós, às vezes, chamamos de um homem ruim, ou se fosse aquele homem que ainda não compreendeu o valor do bem. Quem é o homem bom? E quem é o homem de bem? É aquele que, compreendendo as lições do Cristo, vivencia. É aquele que já teve suas experiências no bem, tem construções efetivas, e esse, então, ele vem muitas vezes para nos ensinar, para estender as mãos, para exemplificar, e não para ficar aqui para todo o tempo que nós queremos, mas o tempo que ele programou. Às vezes a sua semeadura é curta, porque ele será instrumento de semear em corações que estão preparados e outros não. E é isso que nós precisamos perguntar: será que nós estamos preparados para receber essa boa semente, semente do bem? Porque ainda nós levantamos que situações: se fosse um homem de bem cujo vizinho é um homem mau, logo observais, antes fosse este. Olha, quem somos nós? Aquele que ainda está no mal, talvez precise do exemplo do homem de bem, e nós nunca olhamos isso. Nós queremos para nós as pessoas boas, e não queremos para nós aqueles que nos dão maiores trabalhos. São esses espíritos que nos tornam seres melhores, porque são eles que nos fazem buscar no Evangelho a compreensão. Ninguém vive sem uma religião, meus amigos. A religião é o fermento divino que leveda em nossa massa o desejo de encontrar com Jesus, seja ela qual for. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar com maior racionalidade, com maior lógica, a questão do planejamento reencarnatório, das oportunidades que cada um de nós estamos recebendo e muitas vezes entregando o nosso tempo à ociosidade, entregando o nosso tempo ao celular para saber as notícias do mundo, sem querer conhecer quais são os recados divinos que o Evangelho de Jesus vem nos trazer. Não basta ouvir o Evangelho. O Evangelho não é para ser ouvido. O Evangelho é para ser sentido. É para ser motivador para todos nós. Então, nós temos que entender que aquele nosso vizinho que ainda não compreende o bem, que ainda tem as suas atividades agressivas, o seu desconforto moral,
que não nos cabe julgar, mas cabe a cada um pensar: o que vimos fazer? Será que este irmão já tem o conhecimento que tenho? Ou será que ele não está esperando de mim uma palavra, uma mão que estende? Nós precisamos compreender que o processo evolutivo, ele não dá saltos. E se hoje nós estamos vivendo junto com espíritos com tantas dificuldades morais, é porque nós ainda não fizemos de nossa parte. Porque todos nós precisamos educar, precisamos compreender e precisamos ensinar. E não é com palavra, muitas vezes com nossas atitudes, nossos gestos. Nós entendemos que Jesus legou aos seus discípulos várias parábolas, mas entre tantas a do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. E nós, observando na passagem do samaritano, Lucas nos disse que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quando a gente desce, a gente às vezes desce o pensamento. E Jerusalém era um centro grandioso, um centro de fé. E Jericó, um centro de comércio, de materialismo. E aí nós vamos ver que aqueles que passaram por aquele momento que nós todos conhecemos, que é um sacerdote, e depois foi um levita, e eles passaram a distância. Eles não eram considerados bons amigos. Eles não eram considerados homens de bem. O sacerdote que tantas pessoas reverenciam, beijam as suas mãos, fazem o que eles mandam. E onde está a caridade? Na sua intimidade, onde está o bem? Talvez nós nos olhamos, nossos olhos para eles são de endeusamento. E não olhamos o vizinho do lado, que às vezes está passando tanta amargura, às vezes sem emprego, sem esperança, sem uma mão que o agasalhe. E nós percebemos, então, que até aquele que era o levita, que escrevia, que tinha um conhecimento, ele passou distante. O Evangelho de Jesus é para ser vivenciado, é para ter compreensão, refletido. Mas foi o samaritano, aquele que era considerado como um homem herege. E ele, então, que ia de viagem, olha, ele ia de viagem, ele não estava descendo e nem subindo, ele ia de viagem. E chegou ao pé daquela pessoa, mas ele moveu o seu coração. Ele sentiu dentro de si a piedade. Quem é aquele homem? Era o homem de bem ou era um malfeitor? Não interessa. O Evangelho não nos narra qual era a condição evolutiva daquele que foi massacrado, judiado. E ele, então, quando o samaritano chega perto daquele senhor infortunado, ele alivia as suas dores, alivia as suas feridas. Mas ele não só fez isso. Ele teve uma ação digna e nobre. Colocou no seu cavalo, cuidadosamente, e o colocou numa estalagem. Quem era aquele homem? Não foi identificado. Ninguém falou se o homem era simples, se o homem era rico, se o homem era bom, se o homem era pobre. Não houve essa narrativa. Mas era um homem que foi acolhido por um coração generoso. O samaritano não identificou a raça, a cor, nem a posição social.
ou seu ponto de vista. Ele enxergou ali a humanidade sofredora. É isso que nós precisamos enxergar. A gente ainda não compreende o que é o bem e o que é o mal, porque o bem e o mal estão na nossa balança. Para os judeus, o samaritano era um homem mau. E o samaritano mostrou o que era ser um homem de bem. Então, nós vamos ver que no transcurso de nossa caminhada, nós todos estamos sendo convidados a acender dentro de nós a luz da caridade, para que nós possamos superar todos os preconceitos, tanto de classes, ou de religião, ou de raças. Isso tem sido tão triste para nós, vermos tantas dores no concurso do tempo, ou no curso do tempo. Mais vale, meus amigos, mais vale dar do que receber. Então, aquele que você achou que era o homem de bem, ele deu. Ele deu e recebeu tudo o que ele precisava. Então, ele não precisou de ficar muito tempo na Terra. Para quê? Ele cumpriu com a sua missão. Ele fez o que foi lhe dado oportunidade de fazer. Mas é aquele que sofre. Talvez ele esteja esperando por você, meu amigo, a levar a palavra do consolo, a palavra do esclarecimento, para que ele possa tirar as travas dos seus olhos e começar a diminuir as sombras dos seus enganos, das suas ilusões, para que ele possa ser útil e sentir-se glorioso pelo amor de Deus. Nunca deseje que o outro venha desencarnar, porque você não conhece esse espírito. Você não conhece quem é este irmão, mas é preciso reconhecê-lo como nosso próximo. Quiséramos que a gente tivesse esse olhar para os parentes mais difíceis que estão junto de nós, seja como irmãos, como filhos, como sobrinhos e até mesmo como amigos, porque a solidariedade precisa ser melhor compreendida. Por isso que o Evangelho nos encerra, Fênelon nos encerra esse capítulo dizendo: esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera do materialismo, das ilusões, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito de vossas existências espiritual, que é a nossa única e verdadeira existência. Lembrando aos irmãos da parábola do rico e do Lázaro, quando o rico diz a pai Abraão: vai lá e diga aos meus irmãos do que eu estou passando da imortalidade. E pai Abraão disse: eles já sabem, eles já foram notificados pelos profetas, pelas leis, por Moisés. E nós, além deles, por Jesus, pela doutrina espírita, e ainda não queremos viver a imortalidade dentro de nós. Que Jesus nos abençoe e que a gente creia que nesse momento do passe os espíritos venham até nós, crer para receber, que possamos receber a dádiva do seu amparo, os fluidos necessários para a fluidificação de nossas águas, balsamizando o nosso coração e o nosso pensamento. Que Jesus nos abençoe e traga a todos os nossos irmãos a alegria de viver a vida imortal. Muita paz, que assim seja. Esse é o desejo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec.